Olá, bem-vindo ao canal Fato Notícias Agora. Inscreva-se, curta e compartilhe as principais notícias do momento. Veja o que os Estados Unidos fizeram contra os ministros do STF. Aqui você encontrará um resumo rápido e direto dos acontecimentos mais relevantes do momento. Nosso foco é a agilidade e a imparcialidade, trazendo as informações essenciais para que você se mantenha atualizado sobre os principais fatos do Brasil e do mundo. O presidente classificou a medida de inaceitável e arbitrária. E a gente teve desdobramentos, novas decisões do ministro Moraes no sábado, uma live do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro ontem. Então essa história continua rendendo. Foi colocado em votação em sessão virtual da primeira turma na própria sexta-feira, no dia que a Polícia Federal realizou aquela operação para o cumprimento das medidas restritivas contra o ex-presidente. E na própria sexta-feira, 3 ministros, a primeira turma, as turmas do Supremo tem 5 ministros cada um, e na própria sexta-feira outros 3 ministros acompanharam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, e a ministra Carmen Lúcia. Agora então a gente só aguarda o voto do ministro Luiz Fux. Ele pode depositar o voto dele no sistema virtual do Supremo Tribunal Federal até às 23h59 desta segunda-feira. A gente lembra então que a Polícia Federal realizou uma operação na manhã de sexta-feira, a pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede do PL aqui em Brasília e na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele teve que colocar uma tornozeleira eletrônica. Além disso, fica obrigado a recolher-se em casa entre as 7 da noite e as 6 da manhã durante os dias úteis e ficar em casa durante fins de semana e feriados. Também fica proibido de manter contato com autoridades de outros países, de se aproximar de embaixadas e também de fazer contato com o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Essa decisão, Carol, foi porque a Polícia Federal investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional, por causa das articulações que o deputado licenciado tem feito nos Estados Unidos. Essa investigação que foi aberta depois do anúncio da tarifa de 50% feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros. E ainda, o ministro Alexandre de Moraes declara que Eduardo Bolsonaro cometeu novas ilicitudes e afirma: a ameaça será incluída no inquérito. E no próprio sábado, o ministro Alexandre de Moraes disse que Eduardo Bolsonaro voltou a cometer ilicitudes, Ele determinou a inclusão de novas manifestações que Eduardo Bolsonaro fez nas redes sociais nessa petição, que já tramita no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que Moraes afirmou que Eduardo Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas. Isso foi no sábado. E aí, ontem à noite, o deputado licenciado fez uma live no YouTube com um tom muito duro, muito de ameaça, Disse que vai trabalhar para afastar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, nas palavras de Eduardo Bolsonaro, mesmo que tenha que se sacrificar para isso. Disse que Alexandre de Moraes usa a caneta do Supremo em nível de várzea. E novas sanções dos Estados Unidos foram declaradas. Foram suspensos os vistos de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma notícia urgente, breaking news, acabou de acontecer e foi divulgada na Rede X através do perfil do secretário de Estado Marco Rubio, que acaba de revogar, de cancelar os vistos para entrada nos Estados Unidos da América do ministro Alexandre de Moraes e aliados. Isso pode ser estendido também aos familiares. Ele postou o seguinte na Rede X: POTUS, que significa President of the United States, presidente dos Estados Unidos, deixou claro: o governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro,
complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados da Corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Oi pessoal, o que vocês estão achando da atual política no Brasil? Qual a sua opinião? Aonde o Brasil vai parar com isso tudo? Inscreva-se no canal Fato Notícias agora, curta e compartilhe! O presidente Lula reagiu à decisão do governo americano de revogar os vistos de entrada nos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes e de mais 7 ministros do Supremo, além do Procurador-Geral da República e parentes deles. O presidente classificou a medida de inaceitável e arbitrária. De acordo com fontes do governo, além de Moraes, outros 7 ministros tiveram seus vistos de entrada nos Estados Unidos suspensos. Luiz Roberto Barroso, o presidente da Corte, Edson Fachin, vice-presidente, e os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ficaram de fora dessa lista os ministros do Supremo André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, agradeceu ao secretário Marco Rubio em uma rede social. Diante de manifestações como essa, hoje o ministro Alexandre de Moraes, em uma nova decisão, determinou que a Polícia Federal inclua postagens e entrevistas recentes de Eduardo Bolsonaro no inquérito que investiga a atuação dele nos Estados Unidos. Segundo o ministro, Eduardo Bolsonaro intensificou os ataques ao Supremo